Hoje a nossa equipe de reportagem foi conversar com o deputado federal Merlon de Solano, que, entre outras coisas, avaliou o protesto de deputados a favor do presidente americano Donald Trump na Câmara Federal e também criticou medidas. Bandeira do Trump, né? Faça a América grande de novo. Nada contra a América ser grande, assim como outros países tentarem ser grandes. O que nós questionamos é o método que o presidente Trump está utilizando. Ele está colocando os Estados Unidos contra o mundo e agora particularmente contra o Brasil, misturando política comercial misturando tarifa comercial com política interna, tentando chantagear o Brasil para que o Supremo Tribunal Federal altere seu julgamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Eu pensava que não veria essa cena que nós vimos agora. Deputados da extrema-direita levantando a bandeira de apoio ao presidente Trump, que está se comportando como uma espécie de candidato a ditador do mundo. Ele está impondo de maneira unilateral seus desejos ou está tentando impor ao resto do mundo. Elivaldo. Mas essa aí é realmente uma disputa política muito acirrada, que envolve os mais diversos campos de atuação no Brasil, sobretudo as que separam os extremos, direita e esquerda, em torno de questões de ordem econômica e com desdobramentos políticos. Então, o que aconteceu na Câmara foi, de fato, uma manifestação extremamente política. Esse alinhamento é normal, já acontecia desde a campanha do Trump lá nos Estados Unidos e vai continuar dessa forma, né? Ou seja, uma situação interna no Brasil acabou se tornando motivo de intervenções além Brasil, que implica em regras econômicas, em tratados, enfim, uma situação extremamente delicada e que acaba repercutindo não só no país que será prejudicado com as medidas tarifárias, como também até mesmo o país que adotou as medidas, no caso, os Estados Unidos. Ou seja, um conflito interno ganhando contornos internacionais e afetando até mesmo regras da atividade econômica. E, aliás, Lívia, a Confederação da Agricultura e Pecuária, inclusive, dimensionou aí que o Brasil, o agro brasileiro, deve ter um prejuízo estimado em 5,8 bilhões de dólares, né? Que vai deixar de exportar por conta dessa tarifa que passa a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Exatamente, Tiago. Estima-se que pelo menos 48% das exportações brasileiras do agronegócio, das commodities, né, principalmente do suco de laranja, do próprio café, da carne bovina, eventualmente, também sejam afetadas, já que a tarifa será em cerca de 50% em cima desses produtos. Então, é um valor muito elevado. E o que percebe-se em Brasília? Portões fechados de negociação. O que isso significa? Alguns aliados do presidente Lula falam que não existe esse caminho entre conversar, esse caminho de diálogo entre o Planalto brasileiro com a Casa Branca. Então, não existe esse acordo comum, essa forma de tentar suavizar essa discussão, porque até os próprios oposicionistas no Brasil, os próprios adversários eleitorais do presidente Lula, que são mais ligados à direita e, consequentemente, à direita internacional, como é o caso de Donald Trump, também foram pegos de surpresa com essa decisão. Então, busca uma forma de viabilizar o discurso, até aqueles que não fazem parte da base e que querem, porventura, tentar atenuar essa situação, mas muito difícil. Tanto é que existem senadores que foram até os Estados Unidos para tentar viabilizar essa situação. Alguns integrantes da direita brasileira foram tentar conversar com lideranças internacionais, mas, aparentemente, Donald Trump segue irredutível e, principalmente, ser um embasamento político, muito complicado e desfavorece diretamente o agronegócio e o comércio brasileiro, já que vão ter reações diretas, como é o caso dessa taxação que vai diminuir em 48% as exportações brasileiras. E em relação a outras nações, né, após aplicar essa tarifa, o presidente americano ele chegou a recuar, né, não tão distante da decisão inicial, o que não está se vendo em relação ao Brasil, Elivaldo. Eu conversava com um importador ou um técnico que atua no mercado internacional de frutas, por exemplo, do agro.
ele já atuou aqui no Piauí em relação a exportações de manga, quando elas existiram. O Piauí não faz mais parte dessa atividade, foi para o Vale do São Francisco e fez uma avaliação até bem objetiva. Algumas espécies só entram em safra no segundo semestre, então não tem ainda um movimento de exportação para os Estados Unidos. E mesmo assim os contratos já estão sendo afetados, ou seja, os acertos já estão bloqueados em razão da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. Mas há um pé atrás sobre a expectativa de recuo, ou seja, de repensar, de uma articulação ou de um entendimento em torno da volta à normalidade. Por esta razão é que ele afirma, exportador ou técnico que atua especializado no mercado internacional, que a opinião mais abalizada só será dada mesmo quando o fato concreto se efetivar, ou seja, o 1º de agosto. Bom, e após o PT protocolar na presidência da Câmara dos Deputados um pedido de suspensão cautelar do mandato e o bloqueio dos vencimentos de Eduardo Bolsonaro, o deputado piauiense Merlong Solano defendeu que a Comissão de Ética da Casa analise o caso e julgue uma eventual cassação do filho do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro inaugurou uma espécie de um novo tipo de embaixada, a embaixada da traição do Brasil nos Estados Unidos, e ele é o embaixador. Vejam só que situação curiosa, um deputado eleito pelo povo de São Paulo, nos Estados Unidos, defendendo e articulando sanções contra o Brasil, como essa sanção de 50%, agora Donald Trump se volta também contra o nosso PIX, se volta contra a regulamentação das Big Techs, se volta contra a rua 25 de março, que tem aquele intenso comércio popular do qual o Brasil quase todo participa, e ainda assim um deputado lá apoiando tudo isto. Acho que é a hora da Câmara fazer valer o seu regimento interno. Até então ele estava de licença, tudo bem, todo mundo pode tirar licença sem vencimento, mas agora já passou o período, de modo que ele deve começar a receber as faltas. E, além disso, entendo que o comportamento dele, independente da questão das faltas, comporta a instauração de uma comissão de ética para julgar se ele está a serviço do Brasil ou se ele está nos prejudicando. Lívia. Então, assim, a gente percebe que o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está se tornando um outsider na própria base, porque muitos aliados da ala bolsonarista não estão entendendo a movimentação que está sendo realizada pelo deputado federal. Inclusive, existem alguns pontos que estão sendo criticados de uma forma até do regimento interno, porque alguns deputados do PL e do Progressistas estão falando sobre uma possibilidade de estender a licença por mais 120 dias. Teve um que falou se não poderia ser feito o exercício do mandato nos Estados Unidos. Então, assim, tentar encontrar brechas para que haja o exercício parlamentar, que no caso o do deputado federal Eduardo Bolsonaro representou uma votação expressiva em São Paulo, então eles têm um eleitorado para responder, né, para representar dentro da Câmara Federal, é um pouco absurdo. Então a gente percebe que mesmo essa tentativa seja um discurso político, seja uma bandeira identitária, queira falar com o seu próprio nicho, esse nicho não está entendendo essa manifestação, porque muitos não estão vendo como um sacrifício ideológico, não estão vendo como um sacrifício político, não, estão vendo como uma ausência de representatividade na Câmara Federal em meio a um prejuízo econômico ao Brasil. A gente não está falando sobre pauta ideológica, a gente está falando sobre prejuízos econômicos ao Brasil. Então, esses prejuízos econômicos, inclusive, o deputado admitiu que sabia de antemão, ele sabia antes de ser anunciado sobre sobre a formulação do PIX, as críticas que o Donald Trump fez ao PIX, assim como também o tarifaço, havia um entendimento que ele também participou ali de algumas reuniões com lideranças norte-americanas. Então, é muito prejuízo para uma base que se diminui, dadas as circunstâncias de uma eleição para o próximo ano. Não vejo como benefício nem para a oposição, nem para a situação nacional. E por não ser uma causa nacional, Lívia, até tentativas de legalizar a presença do deputado Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos foram feitas. Por exemplo, governadores do campo e da direita, como por exemplo do Rio, Cláudio Castro, ensaiou, Tiago, até a criação de uma secretaria
que depende, obviamente, como se trata de criação de um órgão de primeiro escalão, tem que passar lá pela Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, a criação de uma secretaria do tipo Relações Internacionais, Sim. e o secretário seria Eduardo Bolsonaro. Lá com Santa Catarina, da mesma forma, e outros estados que são governados por gestores alinhados ao campo do centro-direita. Mas foram frustradas essas iniciativas exatamente temendo essa barreira que teriam não só nos parlamentos, como também na opinião pública, já que é uma situação que é muito isolada, é muito extremada e ao mesmo tempo exigiria a presença do deputado aqui no Brasil. E aí é que é o risco de retornar e sofrer sanções numa permanência do parlamentar no país. Então é o normal agora ver o que pode acontecer regimentalmente. Se há ausência do parlamentar, então é natural que a Comissão de Ética seja acionada. A gente sabe que lá na Câmara, a centro-direita tem maioria no parlamento, mas como essa questão será tratada agora na volta do recesso, que é na próxima semana. E uma bomba jogada, só para concluir, Thiago, no colo de Hugo Mota, porque quando o deputado Eduardo Bolsonaro não fala que vai renunciar, ele afirmou que não vai deixar seu mandato, que vai continuar nos Estados Unidos e vai continuar sendo deputado federal, fica nas mãos do próprio presidente, da comissão como um todo, do colegiado federal, decidir o que vai acontecer com esse mandato, porque não tem como fazer esse exercício à distância, não dá para ser EAD. Então, existe essa necessidade sob os olhos do público, porque a população vai cobrar essa ausência e vai cobrar um posicionamento da Câmara Federal, assim como qualquer outro parlamentar que se ausentasse por mais do que o direito concedido a ele como político. Bom, vamos trazer de volta para